Olá, meus amores! Eu gravei esse vídeo que vocês vão ver agora, antes da notícia do falecimento da Lucinda Riley. Então vocês vão me ver muito empolgada, contando como eu comecei a relação, né? Como eu comecei a ler os livros da Lucinda Riley, como eu comecei a seguir e admirar essa escritora. E hoje eu sou eternamente grata a quem me apresentou. Vocês vão ver nesse vídeo quem foi. E é isso, eu só peço desculpa pela empolgação toda, mas realmente eu gravei antes do falecimento dela. É isso, fiquem com esse vídeo, eu espero muito que vocês gostem. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que eu sou completamente apaixonada pela autora Lucinda Riley e pela sua obra, principalmente a série As Sete Irmãs. Mas eu nunca contei aqui no canal como que essa minha paixão por essa escritora, se iniciou. Você quer saber como tudo começou, como foi que eu conheci a escrita dessa autora e quando foi e como que eu segui os passos dela e as obras dela nesses últimos anos, né? Porque eu conheci, é relativamente recente essa descoberta minha. Bora lá para você conhecer? Vem, 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 vem! Meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Bela e hoje a gente vai bater papo. Sem roteiro, sem nada, só pra gente conversar. Eu vou contar um pouquinho pra vocês como começou essa relação que eu tenho com os livros da Lucinda Riley. E essa admiração e esse conhecimento mesmo pelas obras dela é recente, é relativamente recente. Então eu vou contar pra vocês como tudo isso surgiu. Mas antes, como de costume, eu já te peço para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos, curtir esse vídeo, é muito importante, deixar um comentário, esse engajamento todo ajuda muito o canal, ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas. O YouTube entende que com engajamento é um vídeo importante para ele mostrar para mais pessoas. Então eu conto com vocês para gerar esse engajamento e eu adoro também saber o que vocês pensam do vídeo, contribuir, saber a contribuição de vocês mesmo com o que eu estou dizendo. Então deixa aqui nos comentários, eu leio tudo e respondo tudo. Bom, tudo começou da seguinte maneira. Num belo dia, eu estava ali em casa, entediada com os meus livros. Eu sei que vocês vão me entender, se vocês são leitores, vocês vão me entender. A gente tem uma estante cheia de livros e acaba que quer mais, né? Então, eu tava nesse momento, eu tava num momento assim que eu tava querendo algo diferente do que eu já tinha. E eu resolvi passear numa livraria, eu vou falar o nome da livraria aqui, a livraria se chama Leitura, é uma livraria de Belo Horizonte, que é da minha cidade. E eu fui nessa livraria, eu gostava muito de ir nessa livraria, que ela é muito grande. Fui passear por lá, ver o que tava de lançamento, ver os livros que estavam pela livraria. Depois de mais ou menos, sei lá, uns 40 minutos dentro dessa livraria, eu resolvi conversar com a vendedora, que eu adoro isso também. Eu acho que os vendedores das livrarias, eles têm muito a acrescentar pra gente. Então, eu converso muito com... Agora, bom, tem muito tempo que eu não faço isso, né? Tem 1 ano e pouco que eu não faço isso. A última vez que eu fiz, inclusive, foi numa livraria de Manchester. Eu já mudei de Manchester tem mais de 1 ano. Não tô indo por causa da pandemia, obviamente, né? Mas eu gosto muito de conversar com os vendedores das livrarias. E eu, conversando com uma delas, pedi uma sugestão. Falei assim, olha, eu queria uma sugestão sua, eu gosto de romance histórico, que é o meu gênero favorito, mas eu queria uma indicação sua meio de olho fechado, assim, sabe? Que você me indicar um livro que você gosta, eu vou ler, vou comprar e vou ler. Vou acreditar na sua indicação e vou seguir. E ela me indicou o livro As Sete Irmãs, o primeiro livro da série As Sete Irmãs. Eu gostei logo de cara, eu gostei da capa. Quando eu vi a sinopse, eu também me interessei muito. Eu não sabia que era uma série que no total vão ser 8 livros, né? Mas eu não sabia disso. E aí peguei esse livro. Ela até tinha me falado que tinha sequência, mas eu imaginei que fosse 1 ou 2, que fosse no máximo uma trilogia. E aí peguei esse livro, As Sete Irmãs, para ler. E aí, gente, o meu amor começou logo nas primeiras páginas, assim, porque
O jeito, a escrita da Lucinda é uma escrita diferenciada e é uma escrita que eu amo. A forma que ela mescla passado e presente também é uma forma que eu acho maravilhosa. E a forma dela colocar nos romances um certo mistério, eu acho isso uma receita maravilhosa para engajar mesmo o leitor, né? Então, eu gostei muito do primeiro livro, tive o contato com a Maia, gostei muito de saber a história do Cristo Redentor. E foi até surpreendente, assim, com até um certo pesar, que eu conheci a história da construção do Cristo Redentor por uma britânica, né? Por uma, na verdade, ela é irlandesa, mas mora na Inglaterra há muitos anos. Então, eu fiquei encantada como ela conseguiu me passar aquela história e como aquela história é linda. Se vocês não conhecem, busquem aí no Google, ou então leiam o livro As Sete Irmãs para vocês conhecerem a história da construção do Cristo Redentor, que é uma história linda e tem histórias por trás da história da construção do Cristo Redentor. Isso que é super bacana. E eu fiquei muito apaixonada pelo livro, pela forma que ela escreveu e pela Maia. Quando eu acabei a leitura desse livro, eu acabei muito rápido, não sei se foram 3 ou 4 dias, mas eu fui direto na mesma livraria já querendo a próxima edição, o segundo livro. E eu não sabia que a história que ia ser contada era da outra irmã. Eu achei que fosse continuar a história da família, mas que a Maia ia narrar a história. Eu estava tão encantada pela Maia que eu queria que fosse isso. Então eu peguei o segundo livro, que é A Irmã da Tempestade, e quando eu vi que não era a Maia, gente, eu tive uma decepção tão grande. Eu fiquei assim, meu Deus, como fazer para me desapegar da história da Maia e para conseguir me apaixonar pela história da Ali? Isso foi um impasse para mim, mas não foi difícil no final das contas, porque no início foi um impasse, no início eu fiquei preocupada se eu ia realmente gostar do segundo livro como eu gostei do primeiro. E, gente, o segundo livro, que é A Irmã da Tempestade, é simplesmente o meu favorito da série. O sexto, é difícil falar de favorito, mas assim, ele tá assim, são todos muito bons, mas o segundo é um pouquinho acima. Tem o sexto também, que eu vou chegar lá no sexto. Vou chegar mais pra frente, eu vou contar o resto. Mas o segundo, então, ele me, assim, arrebatou de tal maneira, me fez chorar demais. É um livro, uma história mais dura, uma história mais triste ainda do que a história da Maia. Tem mais dificuldades e mais... mais percalços aí pra vida da Ali. E eu, assim, me apaixonei pelo segundo livro. Então, o segundo livro conseguiu ser, pra mim, ainda mais emocionante, ainda mais... me arrebatou ainda mais do que o primeiro livro, sendo que o primeiro é fenomenal também. E depois, então, a gente vai conhecer a história da Estrela, que é a irmã da Sombra. Aquela relação entre a Estrela e a Ceci me deixava agoniada, me deixava assim sem fôlego, me deixava sem ar. Eu tinha muita raiva da Ceci até esse momento, eu tinha muita raiva dela. E a história da Estrela, né, que foi a história em que a Estrela conseguiu uma certa independência, um certo respiro ali daquela relação que era até meio doentia entre essas duas irmãs. É uma história linda, a história do passado é maravilhosa. E a história da Estrela é toda de superação, então também é uma história muito envolvente, muito emocionante, que é maravilhosa, assim. Não é a minha favorita, mas é também maravilhosa. E depois da história da Estrela, eu fui pegar o quarto livro, que é A Irmã da Pérola, que é a história da Ceci. Eu não gostava da Ceci. Desde o início, eu não gostava dela. Achava ela... a relação dela com a Estrela muito doente, e ela também com a Eletra era uma patada atrás da outra. Então, assim, eu não gostava dela. Peguei esse livro com um pouco de ranço, um pouco de birra, e meu Deus do céu,
a capacidade da Lucinda, assim, de fazer a gente se aproximar da personagem, de humanizar os defeitos, de humanizar as características, é uma capacidade incrível que ela tem de fazer isso nas histórias dela. Então, a Ceci, esse livro é um livro muito especial, talvez seja o mais especial de toda a série. É um livro incrível, que a gente vai conhecer a história do passado, que é uma história também dura, uma história difícil, uma história muito bonita. A gente vai entender a Ceci, a gente vai entender, ela também vai em busca da independência dela, independência emocional, né? Que ela tinha uma dependência muito grande com a Estrela, a gente vai entender tudo isso. Então é uma história incrível que eu amei e, como eu disse, é talvez a história mais especial dessa trilogia. E depois vem a história da Tig. É uma história que traz o sobrenatural de uma maneira muito legal, nada que, assim, nada que transforme o livro num livro de fantasia, mas traz o sobrenatural mais pro lado humano também, sabe? E é um livro lindo também, é um livro de superação, é um livro de muita batalha, é um livro que a Tig enfrenta muitas coisas, é também maravilhoso. Se não me engano, é o favorito da autora. A autora já deu uma entrevista falando que a Tig é a mais parecida com ela própria. Então, é um livro muito, muito bonito. Eu gostei muito. E depois da Tig veio a história da Eletra. A história da Eletra é maravilhosa, assim. Tá junto com o segundo livro, né? Tá junto com a Irmã da Tempestade, a história da Ali, de favorito pra mim. É uma história incrível, uma história linda, que eu li em inglês. Foi o primeiro livro da série que eu li em inglês. Eu já estava morando aqui na Inglaterra quando foi o lançamento. E é uma história incrível de superação. É uma história que ela passa por muita dificuldade também. A Eletra também, ela é uma personagem muito complexa, uma personagem muito difícil. E a gente vê toda essa complexidade, tudo isso sendo humanizado de uma maneira linda. E a história dela é maravilhosa. Todos esses livros eu já fiz resenha aqui no canal. Vou deixar todos nos cards aí, enquanto eu for falando, vou deixando nos cards. E também no box de descrição para você conhecer um pouquinho mais da minha opinião sobre eles. Mas a história da Eletra é incrível. A gente conhece um lugar, assim, selvagem. E de selvagem, de ser mais próximo da natureza, de ser mais primitivo no sentido de ser mais natural, de ser mais próximo da natureza. É um lugar maravilhoso, um lugar incrível, e que a gente conhece uma história também maravilhosa, uma história de superação incrível, que vale muito a pena vocês conhecerem. Aliás, a série inteira, né, é maravilhosa. Eu queria muito ouvir de vocês, lendo aqui os comentários de vocês, o que vocês acharam dessa série, quais são os livros favoritos dessa série que vocês têm. Se vocês compartilham da minha opinião em relação aos livros. E o que eu posso dizer agora é que eu estou lendo o 7º livro, que é o da Irmã Desaparecida, Missing Sister. Eu tô lendo ele em inglês, ele foi lançado aqui na Inglaterra no dia 27 de maio, e eu tô ainda na página 320, mais ou menos, e porque, né, eu leio mais devagar em inglês. Mas assim, eu estou também encantada. A Lucinda Riley conseguiu me prender nessa leitura. É uma leitura incrível, uma leitura que também a história do passado mexe demais com a gente. Tem a ver com guerra, tem a ver com humanizando, sabe? Ela nos conta a história da guerra, mas ela acrescenta nos personagens. Como a gente se apega a esses personagens, a gente consegue ter a empatia mesmo, a gente consegue sentir o que eles estão sentindo. Isso eu acho muito importante da literatura, porque a gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas para a gente entender o que elas passam. Não adianta você apontar o dedo para alguém se você não consegue entender o que aquela pessoa passa, entendeu? Então você precisa verdadeiramente calçar os sapatos daquela pessoa e caminhar um pouquinho pelo caminho que ela caminha, para você entender o que ela passa.
E isso, esse papel que a literatura tem é maravilhoso. E isso a Lucinda consegue fazer com os livros dela. E eu tô super envolvida nesse livro. Não posso falar muita coisa desse livro para vocês ainda, mas eu vou fazer, como eu disse já, eu vou fazer uma leitura do primeiro capítulo para vocês. Vou traduzir todo o primeiro capítulo e vou fazer uma leitura para vocês. Mais para frente eu deixo a data que vai ser isso. Mas é um livro incrível também. Então, essa é a minha relação, na verdade, com a série As Sete Irmãs. Eu já li outros livros dela, já li A Carta Secreta, já li A Casa das Orquídeas. Eu comecei a ler outros, mas não terminei ainda. E amei também, a escrita é maravilhosa, mas aqui eu me envolvo mesmo, As Sete Irmãs, que eu tenho essa verdadeira paixão. Bom, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like pra vocês, compartilhe com um amigo aí. Eu vou deixar todos os links desses livros no box de descrição, link para compra, né? Caso você tenha interesse em comprar, adquira pelo meu link, que é uma forma que você tem de ajudar o canal. O livro 7 está em pré-venda, né? Que é A Irmã Desaparecida, que ele está sendo vai ser lançado pela Editora Arqueiro, então vou deixar também o link do pré-venda aqui para vocês. Combinado? É isso. Obrigada a você que ficou até agora aqui comigo no vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!